Olá, vamos saber agora o que foi destaque durante a semana? O Revista Gazeta está começando e a gente traz algumas entrevistas que foram ao ar na Gazeta News e no Jornal da Mix. Eu vou começar falando que a Comissão de Meio Ambiente de Alagoas vai investigar os impactos da construção de megatorres na região da Lagoa da Anta, na Jatiuca. Esse tema tem sido bastante discutido ultimamente, principalmente com relação ao meio ambiente e também ao paisagismo da região. Gostaria de parabenizar a TV Gazeta por ter trazido à discussão esse tema extremamente importante, que é o desenvolvimento sustentável unido à preservação do meio ambiente. Falo aqui como presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e também como corretor de imóveis que sou. Trago essas duas bagagens de experiência e vivência para dentro da Assembleia com o intuito de legislar e fiscalizar, que são os mistérios constitucionais que tem um deputado estadual. Eu costumo dizer em rodas de amigos que nós, alagoanos, somos abençoados com um pedacinho do paraíso. Nós vivemos aqui rodeados de belezas naturais e justamente por isso nós temos um grande dever e responsabilidade, que é de preservar este paraíso para as presentes e futuras gerações. E como é que nós podemos e devemos fazer isso? Através de normas, de regramentos que nos permitam usufruir deste meio ambiente de forma sustentável. Quando nós falamos agora, focando a discussão na Lagoa da Anta, nós estamos diante do último, isso é bom ressaltar, da última lagoa em zona urbana. Nós já temos poucos espaços de preservação ambiental em Maceió, e nós estamos discutindo aqui a possibilidade de deixar de ter este, que é o último referente à lagoa em Maceió, chega a ser algo de entristecer o coração. Eu ouvi há pouco agora a matéria que foi exposta, que fala de uma possível omissão do plano diretor, e por essa omissão talvez tornasse possível o aterramento ou a construção ali naquela região. Eu quero tranquilizar aqueles que, assim como eu, veem e enxergam aquilo ali como um local de convívio urbano, um local de beleza natural, que existe uma lei federal que protege, né, todo lago, lagoa, que está inserido em ambiente urbano. Então, não se pode, do nada, do dia para a noite, visando o empreendimento, se suprimir aquela lagoa. A discussão, isso sim, gira no entorno, né? Será possível e viável a construção de 5 megatorres ali, sem prejudicar a lagoa e o seu entorno? E quando eu falo em entorno, eu falo na preservação das matas ciliares, eu falo de outras discussões que são importantes e inerentes também, como, por exemplo, a própria mobilidade urbana. Ali nós estamos na região do Posto 7, que diariamente, a depender do horário, sofre com um fluxo de veículos intenso. Né? Então, isso também deve ser discutido e levado em consideração, mas eu não estou aqui para decidir. Na realidade, o meu papel enquanto presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente é trazer os atores envolvidos nesta situação e ouvir de cada um deles o melhor para a preservação do meio ambiente e para, consequentemente, o maceioense de hoje e do futuro. Era importante esse posicionamento do deputado delegado Leonan, até para você entender que vai ter uma ação de caráter político debatendo essa questão que envolve também a Lagoa da Anta, o que não impede que você, cidadão, também se mobilize, senão a falta de pressão pode ajudar quem quer destruir justamente aquela área. Como falava o deputado, a comissão e ele, né, na condição de representante dessa comissão, recebe demandas da sociedade. E nessa temporada turística, uma demanda que tem surgido, deputado, é a questão da presença dos passeios noturnos, que obviamente tem sido um atrativo para Maceió, não tenho dúvidas que deve ser algo sensacional. Mas parece que do meio ambiente, do ponto de vista do meio ambiente, tem coisas que precisam ser regulamentadas. Esse é um debate que chega também ao parlamento? Com certeza, a gente recebeu já diversas denúncias, né, de pessoas técnicas com os devidos fundamentos de que esses passeios noturnos, a priori, prejudicariam
a preservação da biota ali da região e, consequentemente, dos demais seres vivos ali. Né? A gente tem que trazer essa discussão também para a Assembleia Legislativa, ouvir os técnicos, né, que são especialistas no assunto, para que, consequentemente, a gente possa, posteriormente, editar, quem sabe, uma legislação que venha ou não proibir esse tipo de passeio noturno. Né? Nós temos o carro-chefe aqui em Alagoas, para quem nos visita, o turista, que é o passeio às piscinas naturais, né, da Praia de Pajuçara. Esses nem se fala em qualquer prejuízo ao meio ambiente. Está consolidado. Perfeito. Porém, os passeios noturnos, e aí, como eu disse, através da experiência de técnicos no assunto, têm importado em prejuízos. É por isso que nós estamos atentos, né, recebemos essas denúncias e, consequentemente, vamos realizar na Assembleia Legislativa uma audiência pública para tratar especificamente também sobre esse tema. É importante lembrar que a audiência pública é onde você participa, né? O cidadão pode participar, tem vez, tem voz, as organizações, é assim que funciona, todos são convidados, né, deputado? Exatamente, olha, é a oportunidade que nós iremos ouvir não só o morador da região, como também aquele que tem seu emprego atrelado a usufruto desse tipo de mercado, que não deixa de ser um mercado que se criou ali em razão desses banhos noturnos às piscinas naturais. Nós iremos ouvir também os órgãos responsáveis e as autoridades de fiscalização, tanto de nível municipal quanto de nível estadual. Houve um tempo que o debate sobre a causa animal ele era restrito a pequenos grupos. E o senhor é a prova de que esses grupos têm força, têm poder, têm representação na sociedade, tanto que o senhor está lá. Em todo o Brasil, a gente percebe quadros da política que têm um olhar para a questão da causa animal. Estamos avançando na legislação em Alagoas. Falta muito para que a gente possa preservar esses errantes que também ainda precisam de apoio. O que é que o senhor diria sobre essa pauta, já que basicamente ela também é um dos seus planos de governo, né? de gestão como parlamentar. Né? E gira em torno da preservação do meio ambiente, dessa vez falando sobre a fauna. Olha, eu sempre tive relacionado, inclusive, a minha profissão, a defesa dos animais como meta. E dentro do parlamento alagoano, isso se tornou também uma forma de se legislar em prol desta defesa dos animais. E assim nós estamos fazendo. Porém, eu costumo dizer que em Alagoas, infelizmente, é culturalmente enraizado os maus-tratos aos animais. Aqui, infelizmente, nós normalizamos certos tipos de situações que são, inclusive, criminosas. O abandono, né? O abandono, a violência aos animais, os maus-tratos de forma positiva, através de socos, chutes, pontapés, e de maneira omissiva, o não alimentar, o não cuidar, o não levar ao médico veterinário, a omissão também, que você bem citou, referente ao abandono, mas não só isso. Aqui a população criou o costume de, quando se incomodam com os felinos, vai-se lá e envenena. É crime, porém se tem como costume. Aqui que se criou o costume das carroças e charretes, o uso da tração equina. É crime, porém se normalizou esse tipo de situação. E como reverter tudo isso? Não só através da legislação, que é um trabalho repressivo punitivo que nós podemos fazer, por exemplo, prendendo quem pratica maus-tratos aos animais, mas também através de um trabalho preventivo, como nós estamos fazendo aqui agora, discutindo esse tema, esclarecendo às pessoas que os animais são seres vivos também, sentem dor também, passam fome e, consequentemente, merecem respeito. E é isso que nós estamos fazendo, levando conhecimento às pessoas e atrelando isso também a um papel que eu digo muito importante. A gente, através da Prefeitura de Maceió, tem conseguido trazer uma alternativa para os carroceiros, aqueles que tiravam o seu sustento da tração equina, né, usando cavalos, éguas, como forma de ter seu ganha-pão para sua residência. Sabemos que é crime, mas nós queríamos dar a eles uma oportunidade de, consequentemente, ter uma forma digna, honesta e não criminosa de continuar levando o ganha-pão para a sua família. E assim trouxemos as ecoletas, né? Um veículo triciclo sustentável, abastecido com energia solar, que é substituído para todo aquele que hoje, que tem o seu cavalo, apresenta-o à Prefeitura de Maceió,
cria-se um vínculo de servidor público municipal com esse indivíduo que recebe a possibilidade de ter sua CNH social e, consequentemente, a sua e-coleta para realizar o serviço de coleta de lixo urbano. Agora, com um local apropriado para este descarte, que era outra queixa que nós tínhamos também relacionadas aos carroceiros, agora com um local apropriado e, consequentemente, exercendo uma profissão digna. Muito bem, um debate importante e a casa era carente de um debate mais aprofundado sobre meio ambiente e o senhor chega com essa visão, uma visão mais atualizada. É bom lembrar que, do ponto de vista de convivência, no Brasil, a gente é um dos países em ascensão com a presença de pets dentro das residências, convivendo com as famílias, criando, inclusive, novas configurações de família, né, deputado? Exatamente, é a família multiespécie. Hoje nós já temos isso, inclusive, previsto em legislações de âmbito federal e aqui em Alagoas estadual também, né? Isso é importante e mais um motivo para que nós tenhamos uma legislação em torno disso, como graças a Deus está acontecendo. Como é que as pessoas podem interagir? Porque acredito que com tanta demanda, em algum momento esse canal com o público é fundamental. Como é que as pessoas te acham? Olha, hoje eu estou em todas as redes sociais através do nome de usuário Delegado Leonan. Eu tenho uma equipe, né, que está manhã, tarde e noite de prontidão para receber todo tipo de denúncia, casos envolvendo maus tratos, ideias e sugestões da população, não somente envolvendo este tema, como outros também. Nós estamos realizando um trabalho muito importante aqui no estado de Alagoas de fiscalização da gestão do Executivo Estadual, que é um dos papéis do deputado. E nós temos recebido, através das nossas redes sociais, denúncias, né, de precariedades de escolas de âmbito estadual, de falta de atendimentos em unidades de saúde de âmbito estadual. E quando nós recebemos essas denúncias, eu faço questão de pessoalmente ir ao local. Importante para não ser vítima de fake news, né? Também. E até confirmar e pressionar com a certeza de quem esteve também no local. E com o fim da adesão ao Simples Nacional, você sabe quais os regimes tributários que estão disponíveis agora? Uma entrevista com um especialista nessa área que vai tirar todas as dúvidas. Vamos conferir. Com o fim do prazo de adesão para o Simples Nacional, que foi no último dia 31 de janeiro, as empresas agora precisam voltar os seus olhos para essa temática e fazer a melhor opção possível entre o lucro real e o lucro presumido. E o próximo prazo que a gente tem é final de fevereiro, justamente com o pagamento desse boleto, desse DARF, relativo ao mês de janeiro. Então, tem que definir isso até o final do mês para fazer o primeiro recolhimento, se for o regime de lucro real anual, o regime escolhido. O mau medo, quando se escolhe pelo lucro presumido, é não chegar àquele percentual. Tem alguma solução quando isso não ocorre? Alguma alternativa? Ou tem que ser uma conversa franca com o contador mesmo ali da empresa? Não existe um valor mínimo, Marcos, para chegar ao lucro presumido. O lucro presumido, ele vai ser um regime de tributação que vai fazer incidir a alíquota dos impostos sobre uma base reduzida. Então, digamos que a empresa ela faturou R$100 mil naquele mês, o que ela vai submeter à tributação, se ela for comércio ou indústria, é R$8 mil apenas. Então, essa base de cálculo reduzida, presumida, é justamente essa principal característica desse regime tributário. Então, as empresas de maior porte normalmente optam por lucro real. As empresas que faturam acima de 78 milhões por ano, elas são obrigadas ao lucro real, assim como também instituições financeiras e outras. Em geral, quem opta pelo lucro real é quem tem uma boa organização, uma contabilidade em dia, quem tem uma margem de lucro menor do que aquela presumida pelo outro regime. Então, por exemplo, no que se refere a comércio e indústria, né, se a gente puder tomar isso como base, a legislação ela prevê que 8% é lucro, no lucro presumido, 8% é lucro e 92% são custos, despesas operacionais, etc. Então, para empresas que têm um lucro maior que 8%, que lucram 10%, 15%, por exemplo, é interessante estar no lucro presumido,
porque ela só vai submeter 8 mil à tributação, 8%. Já para empresas que têm uma margem de lucro bem menor, tem uma margem de 5%, de 6%, às vezes de 2%. É mais interessante que ela esteja no lucro real, porque ela vai conseguir deduzir todas aquelas despesas e custos operacionais e só submeter à tributação aquele lucro real dela. E que ela pode, por exemplo, ter um prejuízo e aí ela não vai pagar nada de imposto. Agora, quem tomar a decisão agora vai ficar com o regime até o final do ano. Só pode fazer a mudança no próximo ano. É assim que funciona? Em regra, toda a opção de regime de tributação ela é irreversível durante todo o ano calendário. No lucro real anual, é possível voltar para o trimestral, dentro desse prazo do trimestre, mas é a única exceção opcional. As empresas elas só saem de um regime para o outro quando há um desenquadramento ou incorrem em algum descumprimento da legislação. Pelo que já foi dito, planejamento é essencial para garantir ali o menor pagamento possível de imposto. Conhecer a realidade da empresa. Né? Conhecer os dados da empresa, como eu costumo dizer, sempre fazer conta. Como foi o desempenho da empresa no ano anterior, qual foi o lucro da empresa no ano anterior, quais são as projeções para 2025, a empresa pretende lucrar e faturar mais ou menos, é um ano de possível prejuízo, então se essas situações não forem levadas em consideração, realmente a empresa ela vai se prejudicar ao longo do exercício. Com as mudanças agora da reforma tributária, essa escolha se torna ainda mais importante, né? A escolha certa se torna ainda mais relevante. Exatamente. Com a reforma, que já está aí, né? Já é uma realidade para todos os contribuintes. A primeira etapa da reforma é uma mudança na tributação sobre o consumo. Depois já existe aí essa perspectiva de alterar a tributação sobre a renda, mas isso vai tornando essas escolhas e a organização e planejamento tributário e financeiro ainda mais relevante, porque tudo efetivamente está sendo alterado. E a gente vai ter um novo regime possível de tributação com a reforma tributária, que é para empresas do Simples, que vão poder optar por ficar totalmente no Simples ou metade no Simples, metade fora do Simples, digamos assim. Parece simples, mas tem as suas Mas não é complexidades. simples, não. Não tem nada de Tem que simples. conversar com os especialistas, né? Fundamental, contadores, tributaristas são fundamentais para fazer a compreensão da lei. E o mais importante é entender que a economia, do modo que está, também vai ser uma referência para aquele negócio e para aquela empresa, né? Entender se essa empresa vai estar avançando mais, trabalha no setor de serviços ligado ao turismo. A gente está vivendo uma boa fase, então é uma perspectiva que essa temporada e a próxima se mantenham em alta. Ah, não, vende locadora de videocassete. Ninguém tem mais isso. Quer dizer, é claro que a tendência é que o negócio dê para trás. Então, esse empresário não pode só delegar, ele tem que conhecer bastante a realidade da empresa, né? Exato, o empresário ele tem que estar realmente ali à frente, ele tem que estar monitorando todos esses dados, todas essas projeções. Se ele está numa área aí da economia, né, como no nosso estado, construção civil, turismo, né, a parte imobiliária, a gente tem isso muito forte aqui, então ele muito provavelmente vai ter aí um incremento na sua receita, no seu faturamento ao longo do ano, e todos esses dados são relevantes e precisam ser levados em consideração para essa escolha. Aí, uma palavra mais decisiva do que essa, né? É o que a gente traz para você, empresário, portanto, que está nos acompanhando aqui, decidir agora. Esse é o momento, tem um prazo para isso também, né? A grande maioria dos empresários que não está no Simples vai optar, muito provavelmente, pela facilidade, talvez, pelo lucro presumido ou real trimestral. Então, tanto o presumido é trimestral, quanto o real trimestral também. A apuração é feita a cada trimestre. Então, o primeiro pagamento desse regime, real trimestral ou presumido, vai ser em abril, porque fecha o trimestre. Fecha janeiro, fevereiro e março, paga em abril. Mas nós costumamos alertar para esse prazo de fevereiro, por quê? Caso o regime escolhido seja o lucro real anual, então o próximo pagamento já vai ser em fevereiro. Mas talvez essa empresa ainda tenha aí uma folga para fazer o primeiro pagamento em abril, mas não pode deixar para escolher em março. Tem que escolher logo. Já tem que definir logo.
e foi aprovada pela Câmara Municipal de Maceió uma lei que permite a visita de religiosos em hospitais e presídios aqui da capital. Aí você pergunta, mas isso já não acontecia? Sim, mas não era uma coisa que era uma regra. Acontecia dependendo da instituição. O padre Rodrigo Rios explicou qual é a importância disso e o que muda a partir de agora. Vamos assistir? Então, essa lei, de fato, ela garante este acesso, né? Então, de início, as pessoas se perguntavam, mas então, mudou alguma coisa? Esse trabalho já não era realizado? De fato, a gente sempre realizou trabalhos, né? Tanto em hospitais quanto nos sistemas prisionais. Mas cada instituição tem as suas normas. E nós tivemos diversos casos, né, de padres, e não somente pessoas, né, que são da religião católica, né, mas até mesmo de pastores que tiveram essa entrada bloqueada, né? Eu me recordo bastante, né, na época da Covid, o quanto foi difícil acessar determinados hospitais. Então era interessante, porque teve um que houve bastante dificuldade, e a pessoa já estava muito perto, né, do falecimento. E aí, quando eu consegui finalmente entrar, então eu pude observar que todo o corpo de profissionais de saúde estava lá presente, né? Então tinha médico, tinha enfermeiros, sabe? E tantos outros profissionais, e até o técnico, né, digamos assim, que consertava, né, fazia manutenção dos equipamentos dentro daquela enfermaria, ele tinha acesso. Mas eu, que era religioso, não estavam querendo me dar acesso, né, por diversas razões. Então, esta lei, ela, de fato, né, é bastante importante, porque, primeiro, garante esse tipo de acesso. É um direito do paciente. Então, se o paciente quer, se a família deseja, né, isso não pode negar. Isso não pode ser negado. E aí, em primeiro momento, há esse acesso, que é o acesso garantido, né? E segundo, né, que a lei também toca neste ponto, é referente à questão do horário. Porque quando nós vamos, né, para determinadas entidades, né, quando nós vamos especialmente para hospitais, então há um horário de visita. E a pessoa, ela, vamos dizer, né, que está na recepção, que é funcionário, então muitas vezes quer que a gente dê a assistência religiosa somente naquele horário de visita, né? E aí é muito complicado, né, para uma vida de um padre, né? Tempo, e ainda tem que dividir espaço com os familiares. Com os familiares. Nem sempre seria. Que cada um quer mais a presença do padre, aí não consegue ir no outro leito. Justo. E aí a gente explica que, na verdade, não é uma visita que eu estou fazendo, né? Eu sempre digo assim, né? Eu não vim visitar, eu vim dar a unção dos enfermos. Aí a pessoa muitas vezes pergunta, padre, o que é a unção dos enfermos? O que é a unção dos enfermos, é. Porque a pessoa que está ali, né, na recepção, funcionário, muitas vezes não tem um conhecimento. Mas para poder fazer uma diferença, né? Muitas vezes eu não conheço a pessoa, não conheço a família, né? Mas a família fez aquele tipo de pedido. Uhum. Então, eu não sou um familiar que está visitando por causa de um afeto, né? Eu estou, de fato, né, levando a unção dos enfermos, que é um sacramento da igreja, rezando, pedindo a cura, né? Ou então preparando aquela pessoa para o momento da morte. E o efeito positivo que isso tem na família é grandioso, né? Eu vi pessoas que estavam em situações assim de grande risco e que depois, né, nesse momento de oração, conseguiram um pronto restabelecimento, assim, de forma que nem a medicina consegue explicar, né? Então, há um efeito que é um efeito muito claro, né? Além do efeito, né, que nós sabemos emocional, né, que isso gera, isso é tão importante, né, para as pessoas que estão doentes, né, para as pessoas que estão passando por algum problema de enfermidade, mas a gente vai além, né, como pessoa de fé, ao efeito espiritual, né? Então nós acreditamos nessa intervenção de Deus. Padre, quando se tem essas visitas programadas, já foi feito algum contato prévio com os familiares? Já há um agendamento para atender um grupo específico dentro do sistema prisional? Como é que é essa organização e como funciona essa visita lá dentro? Pronto. Em relação aos hospitais, né, o paciente ou a família, eles vão entrar em contato, né, com alguma instituição religiosa, né? Então eu falo aqui como padre, mas nós também entendemos que existem pessoas que são de outras confissões, né? Então pastores, né, líderes religiosos, eles também, a lei ela engloba, né, todo esse conjunto de pessoas. Então à medida que a família faz esse pedido, então geralmente o que é que eu faço, né? Eu digo, olha, vocês vão no setor de serviço social,
converse com o pessoal, né, que trabalha lá, os assistentes sociais, e aí eles vão organizar a logística, né? Para quê? Para que o nosso acesso ele seja garantido de uma forma muito mais tranquila. E aí, o pessoal, né, do setor de serviço social é quem faz essa logística, né? Então, a gente tenta sempre fazer um bom diálogo entre nós, como instituição religiosa, e o hospital, né? O local onde está aquele enfermo. Então, a ideia nunca vai ser afrontar, vai ser sempre chegar e, de forma negociada, garantir o acesso, o tempo que for necessário, porque você não sabe quantas pessoas estão em estado grave naquele dia, e de repente você faz ali 3, 4 visitas, tem aquele tempo, acompanhado ou não de alguém do hospital, a lei define isso? Como é que é essa questão do trânsito dentro do ambiente? A lei não define, mas assim, geralmente os hospitais eles fazem isso, né? Eles nos mandam ou o assistente social ou o psicólogo para nos acompanhar neste momento da visita. Mas a lei diz o seguinte, são serviços, né, visitas individualizadas, né? Então, por exemplo, se a família pede, eu vou ir atendo aquele enfermo. Eu não vou atender todos os outros enfermos, né? Para que houvesse um atendimento maior, então teria que ter, né, uma liberação da própria instituição, do próprio hospital, e deveria ter um compromisso, né, sério, para que a nossa instituição religiosa toda semana pudesse atender aquela localidade. É feito através de termos, né? Os termos de liberação, de autorização, que são gerenciados pelo próprio serviço social. Mas dentro... Pode falar, padre. E você, Thaís, perguntava também, né, sobre essa questão da unidade prisional. Né? Então, eu falei sobre a questão do hospital, né, mas estava me preparando também para... Já ia abordar essa questão de novo. Pronto, porque assim, são situações que são situações diferentes, né? Então, eu trabalho com a pastoral carcerária, que é uma das mais antigas, né, de todo o país. Então, nós temos, por exemplo, uma freira, que ela é a pessoa mais antiga em exercício desse trabalho prisional, né, no Brasil. São entre 30 a 40 anos de trabalho, sabe? É um negócio assim que é incrível. É aqui de Alagoas. É daqui de Alagoas. É daqui de Alagoas. Né? Irmã Alice. Então, a irmã Alice, né, é a pessoa mais antiga dentro da pastoral carcerária no Brasil, que continua desenvolvendo esse tipo de trabalho. Então, nós vamos para lá, mas qual é a nossa orientação, né? A orientação que nos é repassada. Eu não posso fazer isso de forma individualizada, né? Então, quando eu vou, eu celebro para todos os presos. Então, eu vou para o Baldomero, o Presídio de Segurança Máxima 1, o Presídio de Segurança Máxima 2, né? O Santa Luzia, que é o das mulheres. Realização de missa mesmo. Realização de missa e também outros trabalhos que nós realizamos, como oração do terço, catequese, né, para os sacramentos, né, leitura da palavra de Deus. Então, o grupo, ele faz diversas atividades, né? Eu, como padre, de forma específica, celebro as missas, né? Mas o grupo é maior, porque é constituído por leigos, e fazem essas outras atividades também. Então, nós não fazemos de forma individualizada. Por quê? Para não gerar problemas, não gerar situações, né? E para não ter como se fosse privilégios em relação a isso. Então, a gente vai e atende a todo mundo, né? A gente atende a todos aqueles que se fazem ali presentes, né? A lei já representa uma novidade, né? Então, a lei, ela garante que se a família pede que haja, né, esse tipo de assistência religiosa, de acompanhamento, especificamente de um detento, de um reeducando, então isso agora está assegurado pela lei municipal também. E assim, acontecem muitos pedidos, né, Marcos Rodrigues e Thaís, né, é impressionante, porque como eu trabalho, né, dentro da pastoral carcerária, então eu sempre posto nas minhas redes sociais, né, quando eu estou lá, quando eu faço alguma visita, e aí depois vem várias pessoas entrando em contato comigo dizendo, olha, meu irmão está lá, meu sobrinho está lá, né, várias mães da igreja que têm os seus filhos que estão presos, né, pessoas que têm muita vergonha. Teve uma senhora que disse assim, padre, assim, eu tenho muita vergonha, eu não consigo ir, eu tenho medo, sabe, mas meu filho está lá, o senhor poderia vê-lo? Então, assim, para mim Você termina sendo um elo, né, entre essas famílias e essas pessoas que estão encarceradas, né? A gente fala aqui, padre, o senhor estava aqui, a gente estava lendo uma notícia sobre a gravidade, né, que existe lá por conta de algumas situações envolvendo pessoas faccionadas, né, ligadas a facções. Como é que é a presença da igreja? Ela consegue quebrar um pouco esse clima e você consegue fazer o seu trabalho com plena liberdade, falar de Deus, por exemplo, para essas pessoas que muitas vezes se afastaram dele ao longo da vida e talvez até por isso tenham ido parar lá? Como é que é essa situação?
Então, assim, nós somos muito bem acolhidos, sabe? Então, assim, não tenho o que reclamar, né, em relação aos reeducandos, né? Claro que os agentes penais varia bastante, porque tem alguns que acreditam no trabalho e outros que não acreditam. E é perfeitamente compreensível, né? Porque quem está no dia a dia, lidando com a situação, muitas vezes fica com o coração endurecido, né? Então, assim, há agentes prisionais que realmente não, vamos dizer, desacreditam no tipo de trabalho, né? Mas com os reeducandos, né? Com aqueles que são presos, assim, a acolhida, ela é incrível, incrível. Eles se sentem muito necessitados, né? Até porque é um ambiente que é um ambiente muito difícil. Então, de fato, aquilo que as pessoas que acompanham, né? Por exemplo, que vem, né, pela TV, um filme, né, de um sistema prisional, né? Então, a realidade é aquela, sabe? Não tem nem ter o que nem colocar, muita nem tirar. muita dureza, né? Muita dureza, né? Então, por exemplo, quando eu vou ao presídio de segurança máxima, né? Uma vez eu estava com um rapaz, né, que ele foi tocar violão, né? Então foram 2 comigo. E aí um deles, né, à medida em que a gente passava, né, pelos diversos setores, porque a gente passava por um setor e fechava as grades, né? Porque era presídio de segurança máxima. E aí quando fechou umas 2 grades, né, de 2 setores, ele começou a passar mal, né? Então ele já ficou assim, né? Deu Tenso, fobia, né? ficou tenso, né? E pediu para retornar. Né? Então ele não continuou com a gente por causa dessa situação. Mas lá, de fato, assim, eles é tudo bem organizado, então a gente não tem o que se queixar em relação a isso, né? Eles nos permitem um acesso total ao preso, né? Então eu tenho contato, eu abraço, eu falo, né? Confesso, cada preso, né, que pede. E eles dizem assim, por favor, sempre estejam aqui conosco, né? Porque nós somos esquecidos, nós somos humilhados, nós somos abandonados, né? E de fato, isso acontece, né? Quando eu fui, por exemplo, uma vez para o sistema prisional, né? Santa Luzia, que se dedica a mulheres, de segurança máxima para mulheres, né? Então tem uma senhora lá, que ela teve 6 filhos. Né? E ela disse, olha, padre, né? Até hoje eu tenho 6 anos aqui, vou ficar mais 8 anos, né? Nenhum dos 6 filhos veio me visitar. Né? Então, se não fosse vocês da pastoral carcerária e algumas amigas que são presas aqui, eu já teria tirado a minha própria vida. Né? Então, ela colocou isso para a gente. Então, de fato, assim, é um abandono, né? As mulheres, elas são muito mais abandonadas do que os homens, né? Porque os homens não vão visitar as mulheres. Os homens conseguem ter até amante. É impressionante. Isso, tem um dia que vai a esposa íntima, na visita e tem um dia que vai a amante. Agora, chato é quando o pessoal erra a data e bota as duas no mesmo. Aí Agora, o bom pau é que- lá o bom é que fora. esses- Não tem padre que a pá. Esses líderes que foram transferidos para o sistema RDD, agora acabou a visita íntima. Nem não mulher, tem. nem amante. Nem né? nada, nem não nada. tem nada. Mas, padre, é importantíssimo o trabalho e bem interessante para quem não tem conhecimento dessa realidade do sistema prisional, que é uma realidade distante da sociedade, que parece distante da sociedade, mas está ali, aos nossos olhos, e é preciso dar uma atenção realmente para o que existe, o que se vive lá dentro. É importante as suas palavras, porque você traz essa realidade aqui de maneira muito clara para quem nunca ouviu falar, ou não entende como é que é o sistema prisional, ou não sabe como é que é entrar no módulo 5 do Baldomero Cavalcante, por exemplo, que é onde está a maior parte dos presos ali mais perigosos, mas assim, parabéns pelo trabalho acima de tudo, e ainda bem que essa lei veio para reduzir a burocracia de acesso tanto a hospitais quanto ao próprio sistema prisional. Obrigada pela presença mais uma vez aqui. É bom lembrar para o padre que quando publica a lei, que sai no diário, que vem da Mix, ainda tem gente que não conhece. Então o senhor vai ter que levar a lei impressa. Ele só olha, meu amor, tem essa Existe lei. uma lei, Com essa sua educação aí, Verdade, para Marcos. obviamente desarmar os espíritos, né? Logo na Ou entrada. então acesse verdade, o Google aqui e diz, ó, E mostra sobre o aqui. carcereiro lá, os carcereiros que não, né, o pessoal, os agentes que não acreditam no trabalho, lembre-se que quando o Cristo foi crucificado, teve um soldado lá que se converteu na hora. Então, tenha fé, toque no ombro dele, de repente o cara na próxima, né, já se transforma. Aproveitando a sua presença e para muita gente que muitas vezes não tem a oportunidade de ter sua palavra, por favor, a sua bênção aí para quem está nos ouvindo. Tem aqui um professor, André Cabral, está começando mais uma jornada do vestibular esse ano, está precisando da bênção, assim como outros ouvintes que estão no trânsito, em casa,
Por favor, padre, palavra Então, sua. você que nos acompanha agora, que Deus ele possa de fato abençoar a tua vida. É início do dia e sempre início do dia nós temos expectativas novas, né? Para que aquele dia realmente seja muito bom. Então, que essa presença de Deus através da bênção possa ser sentida na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Viu? Vamos falar agora sobre uma nova recomendação sobre a obesidade. É que antes ela era medida apenas pelo IMC, que é o peso sobre a altura. Mas agora especialistas dizem que isso não é suficiente para determinar se uma pessoa tem obesidade. O cirurgião geral Daniel Maia falou sobre essa avaliação. E o que os estudiosos sobre o assunto falaram é que não só o IMC consegue nos classificar e diagnosticar o paciente com obesidade. O IMC, para quem está acompanhando a gente em casa, é o peso sobre a altura ao quadrado. E pacientes que apresentam o IMC acima de 30, a gente já considera como obesidade grau 1. Sim. Porém, essa última revista, o The Lancet, uma revista renomada no meio médico, ela confirmou que o IMC, como único parâmetro, não seria capaz de confirmar aquele paciente com obesidade. Por exemplo, a gente tem pacientes com grande massa muscular e que apresentam um IMC de 27, 28, porém eles não têm obesidade. Assim como a gente tem pacientes com IMC abaixo de 30, que tem aquela gordura visceral, aquela obesidade ginecoide que a gente chama, e que apresenta já falência de órgãos. E os órgãos, eles começam a dar diagnósticos para a gente que estão doentes, como diabetes, o problema do pâncreas, pressão alta, nosso sistema cardiovascular. Sim. Então, essa publicação veio para isso, para diagnosticar a obesidade com outros fatores, além do IMC, e para classificar a obesidade como uma doença, chamado de obesidade clínica, e que apresenta sinais e sintomas. Toda doença tem sinais e sintomas. Sim. Então, eles classificaram a obesidade. Também existe a obesidade pré-clínica, ou seja, antes de ter o diagnóstico de obesidade, o paciente já vai ali mostrando algumas alterações no seu organismo que tem maior risco de ter algum problema por conta da doença, como infarto, AVC e outros problemas com a obesidade. A gente consegue elencar, doutor Daniel, alguns sintomas da obesidade? A gente está aqui falando, né, sobre obesidade, geralmente relacionamos apenas ao peso, né? Exatamente. Se você, é o que a grande maioria das pessoas acham, né? Se está no peso ideal, mas já começa com diabetes, com a pressão alta, com a dificuldade de se movimentar, dor nos joelhos, dor no tornozelo, fazendo atividades diárias normais, isso aí a gente já é um sinal que, apesar de estar com um peso corporal normal, a gente já tem indícios de que o paciente pode desenvolver obesidade. Certo. E, doutor Daniel, essa mudança, né, esse estudo, ele veio para avançar ainda mais na área da medicina? É algo positivo? Com certeza. A gente tem que tirar a estigmatização que a obesidade seria apenas pelos maus hábitos. Sim. Hoje em dia a gente já sabe que a obesidade existem vários fatores associados. Os fatores genéticos, os fatores ambientais e os fatores sociais. Então, são várias mudanças hormonais e do próprio metabolismo que geram a doença e não apenas um mau comportamento da alimentação e da falta de exercício. E, doutor Daniel, tem tratamento para a obesidade? Eu pergunto isso porque muitas vezes a gente também acaba associando a obesidade a apenas cirurgia, né, bariátrica. E há realmente essa relação? Qual que seria o tratamento para a doença? É o que a gente bate muito na tecla. Quem tem obesidade, o primeiro passo é procurar ajuda. É realmente procurar um nutricionista, o endócrino, o psicólogo, que está muito bem relacionado com a gente, para realizar um tratamento. E o tratamento vai desde mudança dos hábitos, como exercício físico, alimentação, medicamentos. Hoje em dia existe uma grande procura por esses medicamentos, que a gente pode até comentar um pouco mais, e, por fim, a cirurgia bariátrica. Mas é um contexto multidisciplinar. Sim. Várias equipes envolvidas para realizar esse tratamento.
Falando sobre os medicamentos, eles também têm ajudado bastante no tratamento da obesidade? Com certeza. A gente, há muitos anos, esperava medicamentos que fossem eficazes. O que é que a gente tinha no passado? Medicamentos com baixa perda de peso Sim. e com altos efeitos colaterais. E aí surgiram o famoso Ozempic, hoje em dia agora o Mounjaro, e que eles têm um resultado muito bom e com efeitos colaterais que se dizem de intermediário de potência. E o que é que a gente sempre orienta? Antes de iniciar qualquer medicamento, procurar a avaliação do especialista. Certo. Com a chegada desses medicamentos, né, e os bons resultados que eles têm apresentado, a cirurgia bariátrica ela está perdendo espaço ou não necessariamente, doutor? Eu acho que ela não perde espaço, mas eu acho que agora a gente tem um grande aliado. Porque antes era só a cirurgia Sim. e outros medicamentos que não funcionavam bem. Agora a gente tem medicamentos que funcionam, que podem melhorar o nosso paciente para realizar esse procedimento, assim como aqueles pacientes que realizaram a cirurgia e já começam a ter uma recidiva, a gente tem esse apoio. Então, o que é que a gente tem da cirurgia bariátrica? A gente tem um grande aliado. Como qualquer doença, a gente começa sempre com mudança do estilo de vida, depois entra nos medicamentos e, por fim, a gente acaba na cirurgia. Então, agora a obesidade começa a ser tratada como outras doenças. Sim. Então, no caso, a cirurgia bariátrica, ela seria ali o último degrau, vamos falar assim, dessa escada do tratamento? Dependendo no grau de obesidade que o paciente se encaixa. Sim. Se for uma obesidade grave, mórbida, que a gente fala, a bariátrica vai pular alguns caminhos. Uhum. Então, para a gente encerrar aqui esse nosso momento, né, foi um estudo que veio para contribuir, né, com o avanço da medicina, né, Ele doutor? bota a obesidade como doença, fala os fatores que o paciente, os riscos que os pacientes vão ter com a obesidade. Hoje em dia, a obesidade é a principal causa de óbitos na nossa população, porque as principais causas diretamente faladas é cardiovascular, coração, AVC e as oncológicas. E a obesidade está diretamente ligada a essas doenças. Doutor Daniel, como é que a gente pode prevenir? É realmente se alimentando melhor, fazendo exercício físico? Exatamente. O que todo mundo pode fazer é se alimentar melhor, é fazer exercício físico, dar preferência àqueles alimentos não industrializados e realmente procurar profissionais para contribuir nesse seu acompanhamento para ter qualidade de vida e longevidade. A gente continua falando sobre a obesidade. Tem um medicamento que está transformando o controle de peso e o diabetes. O médico de Jairo Araújo falou sobre essa medicação. Tá curioso? Confere a entrevista. Eu gostaria de trazer alguns dados, que mais de 16 milhões de brasileiros eles têm diagnóstico de diabetes. E cerca de 20% da população brasileira ela tem diagnóstico de obesidade. Então, a doença, a obesidade, ela precisa ser tratada com seriedade e não com muitos estigmas, principalmente em relação à medicação. A medicação que nós temos hoje, que seria o top 1 aqui no nosso país, seria o Ozempic. E a grande diferença do Ozempic para o Mounjaro é a atuação do Mounjaro, que ela acaba sendo cerca de 40% maior que a do Ozempic. O Ozempic ele atua em apenas um receptor, que é o GLP-1. Já o Mounjaro ele atua em dois, que é o GIP e o GLP-1. Ambos os receptores eles têm a atuação na secreção de insulina e na inibição do apetite, que faz com que haja a perda de peso. Então a diferença seria basicamente essa entre as duas medicações. Então você vai dar uma enganada ali no organismo para o organismo eliminar a gordura. Perfeitamente essa sua colocação. Muitas pessoas acreditam que só o fato de você tomar a medicação vai fazer com que você resolva o problema. É a mesma coisa que a gente chegar, tem hipertensão, pressão alta e achar que tomar as medicações para pressão durante uma semana será suficiente. Não, o tratamento da obesidade é um tratamento em 3 frentes, digamos assim. Primeiro, o acompanhamento psicológico, né? Você entender que você tem uma doença e que precisa mudar. As mudanças de estilo de vida, seja com a prática de exercícios físicos, a alimentação saudável e o uso da medicação que vai atuar ali como uma muleta. Eu costumo dizer isso, é de extrema importância
que a medicação ela seja indicada corretamente. Por isso a importância de um acompanhamento profissional, porque cada paciente é único e cada situação de obesidade precisa ser tratada como única. Pois é, e a gente tem que tratar com um problema de saúde e com quem pode tratar, tá, pessoal? A gente está falando com um médico que está acompanhando o desenvolvimento dessa nova droga. Ela ainda não está disponível aqui no Brasil, mas há expectativa de chegar ainda no primeiro semestre. E aí, dentro dessa sua conversa com o profissional, é que vocês vão chegar à conclusão se vale a pena fazer a adoção ou não. Pelo que ele me coloca, a gente está dentro de uma nova revolução no que diz respeito ao cenário que enfrenta a diabetes e a obesidade no mundo. E por que isso, doutor? Porque o remédio, em um curto espaço de tempo, ele já consegue apresentar resultados mais eficazes, é isso? Com toda certeza. A gente tem os dados que demonstram que a perda de peso ela tem sido substancial na questão do Mounjaro, se equiparando inclusive a resultados da cirurgia bariátrica. Então, é importante que a gente traga isso para que as pessoas entendam que não é apenas o benefício da perda de peso, tem outras consequências associadas que você precisa manejar. Por exemplo, a partir do momento que você perde muito peso, não vai somente a gordura, vai massa muscular, nutrientes que precisam ser monitorados, porque senão você sai de um quadro de doença e parte para outro. Então, assim, esse acompanhamento ele precisa ser bem de perto e individualizado para que as pessoas elas não troquem de doença, mas sim levem uma situação de qualidade de vida a longo prazo e perpetuem aquela perda de peso. Eu convivi com uma pessoa mais próxima, ela mudou de estado e fez a bariátrica, né? E aconteceu duas coisas. Primeiro, a perda de peso, que era fundamental, mas depois veio a perda da cor. Ele ficou pálido assim, e você estava vendo que era o resultado, que era o principal que ele queria, que era a perda daquela massa, né? Ali, fruto da obesidade, mas a mudança de cor parecia que de fato ele tinha adquirido um problema de saúde. Eu falei, rapaz, porque eu sou meio preguiçoso para exercício. Rapaz, você tem que fazer, porque você vai ter que compensar a perda com a massa magra ideal e voltar a ter um aspecto de saúde, porque parecia realmente que ele tinha adquirido um outro problema. Quer dizer que isso é comum, se não tratado de forma adequada, tem esse impacto muito, muito forte. Com toda certeza. Eu vou lhe dar um exemplo da sarcopenia, né? Que é a perda de massa muscular. Geralmente isso acontece em idosos e justamente por isso a importância da prática de atividade física, musculação, hipertrofia muscular, mas isso é um tema para um próximo momento. Onde é que eu estou querendo chegar? Que a medicação, ela faz com que você perca tanto a massa muscular quanto a massa gorda. E é aí que entra o acompanhamento multi, da questão nutricional, de você ter uma dieta adequada, da suplementação de vitaminas, para poder você... Eu não conheço o caso do seu amigo de perto, mas provavelmente pode ter alguma relação com a deficiência de ferro, deficiência de nutrientes, porque as pessoas pensam que é apenas um botão de ligar e desligar, você perder peso e só vai ser aquilo. Não, o nosso corpo, ele é único, ele é um todo. Então, quando você mexe com a situação, principalmente com a questão do peso, mexe no corpo como um todo, e aí é que entra a importância do acompanhamento médico, do acompanhamento nutricional, de um acompanhamento individualizado. Você faz a programação, né? A pessoa tem lá certeza. 200 quilos e ela quer, você já calculou que pela altura, a idade, a condição ideal, ficaria em torno de 85 lá, sei lá, ou 90. Aí você vai fazer um equilíbrio que envolva o uso da medicação, a alimentação e a atividade física. Isso, perfeitamente. Lembrando que o Mounjaro ele não serve para todos os pacientes. Cada paciente tem uma necessidade. Tem pacientes que necessitam inicialmente de uma cirurgia bariátrica e aí a gente consegue manter com a medicação. Outros pacientes a gente já consegue entrar com essa medicação. Tem pacientes que não se dão bem com a medicação, então você precisa fazer uma troca. A gente tem um arsenal terapêutico. Desde a década de 80, nós começamos com o Orlistat e foram surgindo outras medicações no arsenal terapêutico, mas o mais importante é que esse tratamento ele seja individualizado, que isso é o problema que está acontecendo. As pessoas acham que é simplesmente chegar na farmácia, tomar a medicação e usar por conta própria. Aí a gente começa a ver o problema dos efeitos colaterais, reportagens mostrando pacientes dando entrada
nos hospitais, com obstrução intestinal, casos de azia muito graves e outros problemas que podem acontecer se essa medicação não for usada da maneira correta e com acompanhamento adequado. Pois é, as pessoas exploram o estético, e a gente está falando de saúde, e saúde é um complexo, é algo, né, maior do que isso. Por isso que a gente está tratando desse tema com um médico, o Djairo Araújo, ele que tem atuação na área de nutrologia. Qual é a situação do Mounjaro hoje em relação ao Brasil? Você me falava que o governo brasileiro, por meio dos órgãos, né, já tem conhecimento da existência do medicamento, está em última fase para que ele chegue até a ser comercializado. O que é que a gente pode dizer sobre ele? Perfeitamente. O Mounjaro, ele já é aprovado nos Estados Unidos pelo FDA. E ele foi aprovado no Brasil para o tratamento do diabetes. Então, mas ele ainda não tem disponibilidade de venda no nosso país. A previsão é que ele chegue para ser vendido nesse primeiro semestre agora de 2025. As pessoas que estão fazendo uso do nosso país, ou elas estão importando com toda a documentação pela Anvisa, ou o médico do Brasil faz essa receita, um médico dos Estados Unidos transcreve e o paciente consegue comprar essa medicação e ficar fazendo uso. Ainda é um tratamento bem caro, bem salgado, mas como toda chegada, toda novidade, ela primeiro passa por essa fase com relação à precificação, e a tendência é que esse preço vá diminuindo ou até mesmo se popularizando mais à medida que essa comercialização vá sendo feita, a possível quebra de patentes que já vem sendo faladas principalmente em relação ao Ozempic, e existem projetos já tramitando um projeto para que as medicações da obesidade elas sejam inseridas no arsenal terapêutico do SUS. Então a gente já tem um projeto para que o Ozempic faça parte do arsenal terapêutico do SUS e provavelmente mais para frente o Mounjaro também entre nessa seara. Isso só é possível porque especialistas como o senhor e também de outras áreas já têm claro e definido na literatura médica que a obesidade é um dos grandes e graves problemas da saúde pública brasileira. Com toda certeza, a obesidade ela faz parte do que a gente chama de síndrome metabólica, que a síndrome metabólica está associada à gordura no sangue, à obesidade, diabetes, hipertensão. Todas elas andam juntas, então uma acaba piorando a outra e comprometendo ainda mais o estado de saúde do indivíduo. Então a obesidade ela é grande causa de internações no nosso país, mas não é pelo simples fato do diagnóstico da obesidade, porque um obeso ele tem uma maior predisposição ao diabetes, às crises de diabetes, de hipertensão, infarto, acidente vascular cerebral. Então, o olhar para a obesidade deve ser de extrema seriedade, de tratamento, afinal a obesidade é uma doença crônica e necessita de tratamento adequado. Pois é, e é por isso que quando você libera, né, vier liberar o Mounjaro, o Ozempic, coisas assim, você está evitando outra gama de doenças que estão associadas a tendo a diabetes como porta de entrada, a obesidade como porta de entrada. E, infelizmente, os Estados Unidos também sofrem muito com diabetes, tá, gente? A questão da obesidade lá é coisa seríssima. Eu me lembro que ainda no governo Obama teve uma campanha lá para diminuir até a distribuição do refrigerante. Você compra um sanduíche e um copão de refrigerante, algumas marcas permitem que você fique reabastecendo o refrigerante de forma infinita. Então, realmente, adolescentes e crianças obesos nos Estados Unidos. O Dr. Djairo Araújo vai ficar acompanhando toda a evolução da vinda do Mounjaro para cá, o aperfeiçoamento do uso também nos tratamentos, e a gente fica à disposição, doutor, para voltar a conversar, principalmente quando estiver próximo aí do uso, se já tiver algum caso, né, de paciente que já faça uso para falar de como foi essa mudança, fique à vontade, será um prazer voltar a recebê-lo. Caso a gente tenha deixado de explorar o que o senhor considere relevante sobre o tema, a palavra final é sua. Muito obrigado. Com toda certeza, eu só queria fazer um adendo com relação aos principais efeitos colaterais da medicação, que muitas vezes as pessoas só entendem como mil maravilhas, né? Então, os principais efeitos colaterais estão relacionados ao aparelho gastrointestinal, estômago e intestino. Então, azia, empachamento, náuseas, e no intestino pode causar tanto diarreia quanto constipação intestinal. E quem não pode usar o Mounjaro? Basicamente, são pacientes que têm o diagnóstico de câncer medular da tireoide ou histórico familiar dessa condição, pessoas com pancreatite ou doenças gastrointestinais graves e indivíduos que desejam
apenas perda de peso estética, porque muita gente acredita que usar a medicação, eu quero só perder uns 2, 3 quilos, e não é bem assim que funciona. Fora isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar conversando por esse tema de extrema seriedade, que é o tratamento da obesidade. Me mostro disponível para outras oportunidades em outros temas relacionados à área da saúde. Quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar nas redes sociais, @Dr. Djairo, Dr. Djairo, vocês me encontram lá no Instagram e são direcionados para as outras redes de informações na área da saúde. A gente fala agora sobre 2 distúrbios que são muito identificados durante a infância. Eles têm características semelhantes, mas o diagnóstico é diferente de um para o outro. Você conhece o TOD e o TEI? Não conhece? Então não se preocupa que a neuropsicóloga Larissa Lins vai esclarecer todas as dúvidas sobre isso. Vamos ver. O TOD, que é o transtorno opositor desafiante, e o TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, eles fazem parte do mesmo grupo, mas eles são transtornos diferentes, né? Ambos afetam o controle do comportamento e as emoções, por isso que eles são muito confundidos, né? Mas vamos lá diferenciar uma condição da outra. O transtorno opositor desafiante, né? O perfil desse paciente, ele é caracterizado por um padrão persistente de oposição. Então, é aquela pessoa muito opositora, muito enfrentativa, muito irritável, né? Um comportamento hostil, um comportamento teimoso, principalmente, Thaís, relacionado a figuras de autoridade. Pais, professores, né? Então é aquela criança que recusa seguir regras, é aquela criança que não obedece os limites, né? É aquela criança realmente que a gente chama de teimosia, né? De teimosa, As aquela birras. criança, exato, né? Já no TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, você vê uma característica sim de explosões de raiva, mas de forma esporádica, não é persistente que nem no TOD, tá? E você também vê um padrão mais impulsivo, né? Como assim? Ele age de uma forma explosiva, tá? Inclusive com gritos, com agressões verbais, agressões físicas, destruição de objetos, mas você vê logo após um sentimento de culpa, de arrependimento, o que você não vê no transtorno opositor desafiante. Então, existem algumas características que são diferentes, tá? E por isso a importância de uma avaliação neuropsicológica, que a gente consegue, através da avaliação, diferenciar uma condição da outra, inclusive montar o plano de tratamento adequado para cada condição, para cada comorbidade. Agora, doutora, claro que quando isso é detectado, a gente está falando principalmente no comportamento social, né? Você deu o exemplo aí do ambiente da escola. E a escola, diante dessa situação, ela tem que agir de que maneira? Ela vai ter esse profissional lá? Ou quando essa criança começar a ser tratada, a escola será envolvida no processo? Como é que funciona? Eu sempre digo que a escola ela tem um olhar assim, fundamental. Por quê? Porque essa criança, a maior parte do tempo dela, ela fica em casa, mas ela também, a segunda casa dela é a escola. Então, esses professores, eles precisam sim estar preparados, estar instruídos para perceber essa alteração no comportamento, né? Essas explosões de raiva, né? Esse comportamento desafiador, esse comportamento enfrentativo, né? Não só no caso, os professores, mas com os colegas também, tá? E aí, o que é que acontece? O primeiro ponto que esses professores precisam fazer é sinalizar para essa família, é chamar essa família justamente para conversar, para entender a dinâmica, se realmente esses sintomas, né, também aparecem dentro do quadro familiar, dentro de casa, que isso é muito importante. Isso, gente, é um critério diagnóstico, tá? A criança, ela precisa apresentar tanto no ambiente escolar, como no ambiente familiar, no ambiente social, tá? E, a partir daí, essa família procurar uma ajuda, que é justamente um neuropsicólogo, para que seja feita essa avaliação neuropsicológica, para realmente ser detectado se existe o TOD, se existe a possibilidade de não ser o TOD, de ser o TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, ou até de ser outra condição, tá? Inclusive o TDAH. Tá? Que o TDAH ele é muito confundido com o transtorno opositor desafiante. Então, a avaliação neuropsicológica vai dar esse norte para a escola e vai dar esse norte para essa família. E para o paciente, que é o mais importante, que ele precisa ser cuidado, né? Precisa ser trabalhado, precisa ser orientado. E essa família também. Então, tá? ele nunca vai ser retirado do ambiente. Ele vai ser compreendido nessa condição
E aí os profissionais no entorno também serão orientados de como lidar com ele. Perfeito, perfeito. Compreendo. Ele vai ser compreendido, né? Ele vai ser, na verdade, primeiramente avaliado. Através dessa avaliação, ele vai ter realmente o diagnóstico correto, o diagnóstico preciso, e o plano de tratamento inclui, sim, essa orientação familiar e essa orientação escolar. O TOD e o TEI são transtornos exclusivos, de diagnóstico exclusivo em crianças, ou adultos também vêm sendo diagnosticados com esses transtornos de comportamento? Eu falo isso porque eu conheço pessoas que tiveram diagnóstico tardio de TDAH, por exemplo. E realmente fiquei curiosa em relação a isso, porque quando eu peguei aqui o briefing, eu vi realmente que é voltado mais para crianças com a idade ali de até 8 anos, ou seja, os diagnósticos mais frequentes, mais recorrentes são em crianças até esse limite de idade. Mas existe limite de idade para esse tipo de diagnóstico? Não, o que acontece? O TOD, a criança ela começa a apresentar esses sintomas antes dos 8 anos de idade. Então, 6, 7 anos de idade fica muito evidente esse comportamento, essa característica persistente em relação a figuras de autoridade, esses comportamentos desafiadores. Já no TEI, você vê um pouquinho mais tarde, você já vê lá na fase da puberdade e na fase da adolescência. Mas, respondendo sua pergunta, Thaís, Larissa, esses transtornos, eles podem ser dados aí na fase da madureza, na fase adulta? Sim. Inclusive, hoje em dia, tem muitas pessoas que nos buscam, né, para fazer a avaliação neuropsicológica, que elas começam a se compreender, realmente a se aceitar, inclusive a entender assim, eu agora entendo porque eu tinha aquele comportamento na escola, porque minha mãe era tanto chamada a atenção, porque eu tinha dificuldade de interagir com os professores, interagir com os meus pais, inclusive, a relação que ele tinha com o pai e com a mãe era uma relação muito conflituosa, muito desgastante, né? Então, ele começa realmente a entender que aquele comportamento, né, é diante desse quadro clínico que ele tem. Então, aí, ó, observar, porque a partir desse tipo de desses diagnósticos, dessa avaliação neuropsicológica, é que a gente vai entender realmente, até na fase adulta, o porquê que a gente fazia certas coisas lá na nossa infância, na nossa adolescência. Eu acho que é de suma importância isso. Tratamento, se não for diagnosticado logo, pode evoluir para algo mais sério? Como é que se trata esse tipo de transtorno? Exatamente. O que acontece? Se normalmente a gente sempre pede para que, claro, né, quanto mais precocemente você tem acesso ao tratamento, óbvio que a gente vai evitar muitos danos, muitos prejuízos. Agora, que esses quadros eles podem evoluir, principalmente o TOD, né, para transtorno de conduta. Né? Então, você vai ver um paciente que ele tem uma probabilidade aí de lá na frente ele ter um transtorno de personalidade antissocial. Tá? Então, a importância da gente ter esse olhar atento, a gente observar o comportamento, principalmente dos nossos filhos, né, das crianças, que logo mais serão jovens, serão adultos, porque quanto mais precocemente a gente busca essa ajuda, busca a avaliação, busca o diagnóstico e, posteriormente, busca esse tratamento e começa a trabalhar essas estratégias com essas crianças, né? Com certeza o prognóstico vai ser uma qualidade de vida, né? Interações familiares muito mais harmoniosas, relacionamentos saudáveis. Então, você vai ter um ganho aí muito significativo. Na vida, não só do paciente, né? Mas na vida da família, né? Como um todo. Na escola. Doutora Larissa, e o trabalho é de conscientização ou em algum momento ele também é medicamentoso? Então, isso vai depender do resultado da avaliação neuropsicológica. Porque em algum momento você ajuda nesse diagnóstico e a depender do que seja detectado, você pede socorro também a outro profissional. Perfeito. É assim que funciona. É assim que funciona, né? É um trabalho multidisciplinar. Certo. Então, inicia com a gente faz a avaliação neuropsicológica, mas se for necessário entrar com substância medicamentosa, a gente já encaminha para o pessoal da psiquiatria. Com um determinado direcionamento, sabendo o que é. Encaminhamento, exatamente. Entregando o laudo, falando com esse outro profissional que vai receber essa família, que também vai acolher essa família, esse paciente, e a gente vai explicar todo o caso, né? Como foi que chegou esse diagnóstico, né? Quais são as informações mais importantes, qual foi o resultado do teste, porque lembra que a avaliação neuropsicológica, a gente faz uma bateria de teste com o paciente, né? Tanto testes psicológicos, que a gente avalia a parte emocional e comportamental do paciente, como a gente também avalia a parte cognitiva. Então, tudo isso vai ser passado para esse profissional que a gente vai encaminhar, que vai acolher essa criança. Eu tive uma experiência num aeroporto fora aqui de Maceió,
onde um adolescente teve algum transtorno, não sei se identificar qual, mas ele era muito grande, né? Esses adolescentes tipo São Paulo, eles crescem muito, né? E a segurança não conseguia contê-lo. Era impressionante como ele se desvencilhava e não aceitava a ideia de autoridade. Por isso, quando ela falou autoridade, essa palavra me marcou. Caso essa criança não tenha um diagnóstico na fase que, né, mais de início, 8, 10 anos, como a senhora falou, se ele chega na adolescência, a explosão dessa raiva, ela pode ser muito maior? Com certeza. Né? Ela pode, como eu falei naquela hora para a Thaís, né? Esse diagnóstico, ele pode justamente evoluir posteriormente para um transtorno da conduta. É uma explosão hormonal que acontece na adolescência, É uma explosão de raiva. Você vê que agora, só que tem uma diferença, né? No TOD, essa explosão de raiva, ele não tem arrependimento, ele não tem aquele sentimento de culpa, ele é muito proposital, ele é intencional. Agora, já no TEI, essa explosão de raiva vem, ele realmente explode, ele realmente, assim, é uma forma muito agressiva, muito impulsiva de agir, mas depois ele vem com sentimento de culpa. Normalmente eles falam pra mim, Larissa, eu vi que eu agi errado, na hora eu não consegui me controlar, mas foi. Foi o impulso. Já tinha sido. Exatamente. Então, esse assunto não se esgota aqui, é um assunto empolgante. E assim, a gente está descobrindo as características desse novo diagnóstico, claro, conversando com a Larissa Lins, neuropsicóloga. O tempo depõe contra nós, mas demos a definição do que é o transtorno opositor desafiador. Você falou desafiante, né? Pode ser. Desafiante, forma a sigla TOD. E o transtorno explosivo itinerante, o TEI. Possivelmente a gente foi ouvido agora por algum pai que estava levando seu filho para a escola e em algum momento ele foi chamado na escola e pelo que você vai falando, tem uma hora que a escola tem um papel importante porque ela vai dando alertas, né, aí do que está acontecendo. E ele talvez não compreenda isso que a gente falou de primeira. Como é que ele acha no @ para trocar ideia com você, tirar mais dúvidas? Como é que o pessoal pode te localizar, Larissa? Então, o meu Instagram é Larissa Lins, neuropsicóloga, tá? Neuropsicóloga. Lá tem um linkzinho que pode entrar em contato com a nossa equipe e aí lá vai ser explicado tudo isso, vai ser passado todas essas informações, tá? E de como funciona essa avaliação neuropsicológica no caso de suspeita de TOD, de TEI ou de qualquer outro transtorno, tá? Então, só clicar lá no link da bio, larissalins.neuropsicóloga. E para encerrar, uma oportunidade. Se você está procurando uma qualificação para melhorar no seu trabalho ou para ingressar no mercado de trabalho tão competitivo, o SENAC está com mais de 10 cursos abertos para inscrições e a gente traz agora todos os detalhes. Vamos ver. É interessante porque o SENAC, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, ele atua no setor da economia ou ele prepara profissionais para atuar no setor de comércio, bens e serviços. E hoje, aqui em Alagoas, como no Brasil, é o setor que mais gera emprego e renda no Brasil. Aproximadamente 70% de tudo que é produzido no Brasil relacionado à economia vem desse setor. Então, aqueles que passam pelo SENAC, eles têm mais oportunidades e chances de empregabilidade, porque o SENAC realmente prepara o profissional para atuar no setor que mais gera emprego e renda. Então, eles fazem um levantamento, Thaís, de como está exatamente a procura das empresas, que é uma coisa importante, né? Por ter a chancela do SENAC, o próprio mercado vai em busca desse profissional, muitas vezes no próprio SENAC. No próprio SENAC. Nós temos lá o banco de oportunidades profissionais, que o aluno, quando ele conclui o curso, ele deixa lá o currículo atualizado, uma cópia da certificação, e as empresas entram em contato com o SENAC para procurar lá esses profissionais para participar de processos seletivos, e muitos desses ficam já empregados. E temos alguns desafios também, porque tem alguns cursos aí que ainda no processo algumas empresas já querem contratar. E a gente A mão de obra é tão escassa, né? A qualificada, que as empresas nem esperam a formação, já estão ali buscando. Isso acontece? Essa sessão para o mercado de trabalho acontece mesmo durante o curso? Alguns sim. A gente até tenta trabalhar com os alunos, né, para eles concluírem, porque isso dá mais oportunidades de crescer profissionalmente, mas tem empresas que realmente estão tão desesperados por profissionais e os alunos também e é a nossa missão, né, preparar para o mercado de trabalho, aí eles já
são a essa aderência logo no mercado de trabalho. Olha só, gente, a gente está falando das oportunidades que estão sendo ofertadas agora. São 10 cursos técnicos, temos aqui a programação para Maceió, técnicos em análises clínicas, em enfermagem, estética, em eventos, gastronomia, guia de turismo, hospedagem, informática, radiologia e segurança do trabalho. Todos esses em nível técnico são aqui para Maceió. Arapiraca tem técnico em gastronomia, técnico em manutenção e suporte em informática, técnico em recursos humanos e técnico em segurança do trabalho, tá? Sem muita burocracia para fazer a inscrição. O que é necessário, Tota? Tota é o meu amigo Aristóteles, eu chamo de Tota, professor Aristóteles. Então, aqui em Maceió, nós temos ali a nossa unidade no Senac Poço, né? Na Avenida Pedro Paulino, então se dirige lá no horário comercial, né? E pode realizar matrícula. Para fazer a matrícula, CPF, RG, comprovante de escolaridade e de residência. É importante destacar que a maioria desses cursos, o aluno já cursando o segundo ano do ensino médio, ou EJA do ensino médio, já pode se matricular. Então, concomitante ao ensino médio, ele já pode iniciar uma qualificação profissional e, ao concluir o ensino médio, ele também conclui uma formação, né, uma qualificação. Os cursos têm a duração de aproximadamente 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, porque são cursos com, inicialmente, 800 horas, os cursos técnicos. Então, a duração, 4 horas por dia, aproximadamente, leva em média 1 ano e meio a 2 anos para concluir esses cursos. Os horários são bem flexíveis, né? Os alunos têm a opção ali de escolher entre turnos. Por exemplo, o curso técnico em gastronomia, nós temos manhã, tarde e noite. Alguns cursos tarde e noite, outros pela manhã, já para atender realmente a diferentes perfis de públicos. Alguns só podem estudar à noite, outros só amanhã ou tarde. Então a gente oferta realmente nos 3 horários para atender a todos. E ainda tem a possibilidade de bolsa, né? Integral. É isso que eu ia falar. Boa notícia vem agora, né? Poxa, sempre o Senac é um custo, é acessível, mas no momento eu não tenho condição. O Senac oferece essa condição? Isso, nós temos a bolsa, né, para a população de baixa renda, aí precisa preencher um formulário, né, atestando a questão da renda familiar e tem direito à bolsa integral, né? Então nós atendemos aos dois públicos, no formato comercial, né, mas também com parcelas bem acessíveis que cabe dentro do bolso. É um investimento que, ao concluir, né, tem rapidamente 2, 3, 4 meses, você já consegue recuperar o investimento que fez. O próprio investimento. E bolsa para aqueles que realmente não têm condições de subsidiar o seu curso. O Senac ele proporciona essas bolsas também para a comunidade. Todas as vezes que necessita da bolsa, você tem que comprovar sua renda. Então é por isso que a bolsa vai priorizar sempre aquela pessoa que está numa situação ali mais delicada, quando o assunto é a questão financeira. E para o pagamento, para quem vai fazer o pagamento, a mensalidade é a partir de R$ 240 e os cursos podem ser pagos à vista ou nos cartões de débito ou crédito. De forma recorrente, há também a parcela mínima de R$ 30, ou seja, é para garantir realmente acessibilidade para a maioria aí de pessoas. Em geral, são turmas com quantos alunos? Geralmente entre 25 a 30 alunos, depende do curso. Por exemplo, curso técnico em gastronomia, no máximo 25 alunos por causa do laboratório, a gente não comporta mais. E é algo a destacar também, porque o Senac ele tem profissionais que atuam no mercado de trabalho. Então, os alunos que chegam ao Senac, eles têm contato com profissionais que estão diretamente ligados já ao setor. E nós também temos laboratórios muito modernos, na área de técnico em enfermagem mesmo. Nós temos um laboratório assim, excepcional. Reproduz o ambiente hospitalar. Posso dizer que é um dos melhores de Alagoas. A estrutura é fantástica. Eu tive o privilégio de conhecer o laboratório de gastronomia, que é fantástico. O prédio ele é exclusivo para uma cozinha maravilhosa, altamente equipada. Então, assim, realmente os alunos têm toda uma estrutura para aprender, para desenvolver ali as suas habilidades. Fora a estrutura que a gente já conhece do próprio Senac, né? Eu fui aluna Senac, sou até suspeita para falar, viu, professor? Fiz curso de idiomas e assim, é muito bacana quando você se propõe realmente a ter um curso
técnico de qualificação, isso só vem somar para o seu currículo, se você realmente aí está querendo se posicionar bem no mercado de trabalho. Acho que essa é a hora. Eu estou vendo aqui que também tem a oferta de cursos livres, além dos técnicos. Tem vagas para cursos de aperfeiçoamento, como agentes de informações turísticas, barbeiro, cabeleireiro, coleta de exames laboratoriais, estoquista, guia de turismo especializado, modelista, turismo de base comunitária e muitos outros cursos. Esses cursos também estão abertos para matrículas. Sim, são cursos de uma duração menor, de 2, 3 meses, aproximadamente 4 meses, e que tem a possibilidade tanto de você trabalhar, né, numa empresa ou de você montar o seu próprio negócio, que é o caso de cabeleireiro, né, de barbeiro. Então você pode trabalhar no estabelecimento ou você já monta o seu próprio negócio, né, que é uma proposta também do Senac, a questão do empreendedorismo, né, trabalhar isso dentro de todos os cursos, né? Quem já tem principalmente o negócio ali, está precisando de um aperfeiçoamento, esse é o caminho. Muito bom. Tem aqui o site al.senac.br, você pode entrar, se informar, tem todas as informações. Também tem um número de contato, é o 82-2122-7858, 2122-7858, que é pelo telefone ou WhatsApp. Pois é, e o melhor é ir presencialmente, né? Porque o Senac já está muito bem localizado, acessível para várias linhas de transporte, então não perca essa oportunidade. Você que estava buscando aí a reinserção no mercado de trabalho, é fundamental pensar nela a partir de uma boa formação. Como lembrou aqui o Aristóteles, em alguns casos as empresas já estão ali em cima em busca realmente desse profissional, mas é fundamental você se formar e pegar o seu diploma de técnico, porque um detalhe também importante é que o Senac tem um padrão de ensino que é nacional. Então, a sua chancela do Senac vale para todo o Brasil. Para onde você for, você pode ter lá, apresentar para as empresas. E lembrando, essa também é a questão do empreendedorismo. 2 áreas aqui diretamente voltadas para o turismo. Temos aqui o próprio técnico em guia de turismo, técnico em hospedagem, tá? A gente está vendo aí novos resorts que estão para ser entregues à população, e também técnico em gastronomia. A área de gastronomia cresceu muito, não é à toa que tem tantos programas de TV explorando o tema da gastronomia. Então, para você entrar rápido no mercado de trabalho, tem essas alternativas ligadas ao turismo. Informática nunca sai de moda, né? Está sempre precisando de profissionais. Técnico em radiologia, é para fazer raio-x, para você operar fazendo raio-x. Segurança do trabalho, verificar todas as condições nos ambientes de trabalho. Essa aqui é nível técnico, também muitas construtoras contratam imediatamente esse profissional. Falei de construtora porque eu sei que pega mais rápido, mas tem várias outras áreas. Análises clínicas é para trabalhar em laboratório. Análise de sangue, não é isso? Análise de urina. Então você vai auxiliar lá o engenheiro que trabalha, o biólogo, né, que trabalha com essa área. Então também tem muitas oportunidades. O Senac faz todo esse levantamento para saber o que é a realidade de mercado. Para finalizar, até quando tem vaga? Olha, as inscrições, no caso. As inscrições já estão abertas, né, durante esse mês agora. Alguns cursos já iniciam agora na segunda semana, dia 19 e 20 de fevereiro, perdão. Então, quanto mais rápido, né, porque também as vagas são limitadas, procurar o Senac melhor. Então, alguns cursos vão começar agora em fevereiro, outros iniciam a partir da primeira semana de março. Todos têm oferta noturna ou apenas alguns? Alguns noturnos, outros diurnos. Diurnos, né? Perfeito, então. E as vagas acabam rápido, viu? Então, quem tiver interesse, já procura o Senac, garante já a sua inscrição. É isso, gente. O Revista Gazeta vai ficando por aqui, mas você pode acessar as entrevistas que foram ao ar. Para isso, é só acessar o nosso canal do YouTube. Anota aí, Gazeta News AL. E você também pode conferir as nossas plataformas digitais e se manter muito bem informado todos os dias. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na tela. Simples, né? Conto com a sua companhia. Muito obrigada por estar aqui com a gente e até a próxima. Tchau, tchau!